Eu vou ensinar você. Se você não pular este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. É super fácil. Vou mostrar para você como fazer o efeito madeira mais fácil de fazer. Ó. Argamassa branca AC2. Não precisa ficar lisa, porque a vassoura depois vem fazer o efeito e você vai ver. Vou baixar aqui a cama para você ver a espessura da argamassa. Ó, a espessura não, a consistência, ó. Ora pessoal, está aqui a vassoura, eu tenho sempre um balde com água para ela estar molhada. Eu já adiantei aqui, já fiz quase tudo. Agora vou fazer aqui um pedaço para você ver. Isto é o efeito madeira mais fácil, mais simples que existe. Você siga o passo a passo que vai aprender. Eu inventei lá no primeiro vídeo que eu fiz, eu vou mostrar para você. Eu fiz assim, ó, mas eu até ensinei, se a pessoa quiser pode fazer assim. Mas eu não gostei, e então eu passei a fazer assim. Ó, estou a fazer cara feia, mas estou a fazer com muita alegria este trabalho para você. Os nós. Por vezes eu faço muitos nós para ensinar para você como é fácil fazer o nó. Se você quiser fazer um nó maior, você deita mais a vassoura. Se você quiser fazer o segmento do nó, você pode fazer isto. Tem muitas maneiras de fazer. Olha o próximo passo. Com desempanadeira. Isto passou uns 30 minutos. Você faz assim com a mão, não vem suja. Sempre tem um balde com água para passar a desempanadeira. Ó, passar aqui. Tanto faz ser de um lado, pode parar ao contrário de muitos trabalhos. Aqui eu deixei um pouco arrepiado e eu vou ensinar você como fazer, que às vezes tem aquelas tábuas que parecem estar arrepiadas, então você vê assim, né? Como é que faz para ficar igual como aqui? Por exemplo, onde está o nó, ó, você vem assim. Agora, você vem para o outro lado, ó. Já dá aquela, como é que fala, vindo para um lado e depois para o outro, não tem problema se ficar assim, um pedaço ou outro mais levantado. Se tiver algum acidente de percurso, você sempre tem a vassoura de novo e passa a vassoura, ó, passa a vassoura e vem de novo com desempanadeira. Isto é o mais importante, muito devagar, deixa correr a desempanadeira, ó, vê? Já vê aquela arpeada. Passa uma vez ou duas para um lado ou para o outro, ó, ó. Eu já fiz quase tudo, né, para não perder muito tempo, ó, ó. Isto, vou colocar aqui um pouquinho aqui mais perto. Isto aqui, às vezes fala, mas eu quero mais liso, mais liso passa a desempanadeira mais vezes. Mas o bonito é ver-se assim os riscos das tábuas, ó. Muito fácil. E não tem essa de ir para um lado e depois para o outro, você pode ir para um lado e para o outro. E olha como está. Agora, eu vou deixar secar, né? Esta é a parte mais importante, mas é muito fácil. Como vê, a desempanadeira praticamente limpa. Você quer passar aqui mais um pouco para ficar a se conhecer menos o risco, para alisar mais a tábua. Você passa de novo. O que eu estou aqui a mostrar com a argamassa AC2 é só para a parede interior ou exterior. Pode pôr direto no reboco, direto no tijolo, direto em qualquer parede. Vamos lá pessoal, praticamente está tudo pronto, mas eu vou falar como é que fiz. Aqui de lado está aqui um risquinho, está-se aqui a ver, que eu medi as tábuas, medi cada tábua 10 cm, mas isso cada pessoa faz a medida conforme quer. O que é que eu fiz? Eu faço, ó, com uma chave de fendas, qualquer pessoa tem em casa uma chave de fendas, para não gastar dinheiro em ferramenta. Eu tenho este nível de bolha, ó, eu vou passar aqui de novo, porque eu estava a fazer isto e entretanto veio o carro dos ovos. Ó, você faz isto, como é que segue lá para a frente? Vou ter que rodar aqui a cana, né? Como é que segue em frente? Tem que fazer aqui um movimento, está até aqui, né?
Agora eu vou falar como é que eu vou fazer as tábuas assim. Eu tenho o nível de bolha. Eu já medi aqui. Aqui é o centro. Vou aqui mais um pouquinho, né? Tem que tremer aqui mesmo assim. Aqui é o centro. Eu já medi, ó. Eu vou medir aqui, ó. Aí eu vou vir uma assim, uma não, uma assim, ó. Aqui eu vou vir até abaixo. E assim vou fazer aqui a mesma coisa. Agora vamos à próxima fase. Eu ontem só me esqueci de falar quando fiz os riscos. Tem que fazer sempre antes de estar totalmente seco, senão vai dar muito trabalho a fazer os riscos. Hoje eu já tirei as rebarbas, né? Como é que tirei? Passei a espátula assim, sempre assim, e nunca assim, porque se passar assim pode quebrar e pode estragar o trabalho. Então eu vi com a espátula, vi com um chave de fendas para tirar algumas rebarbas, ficaram por dentro, pincel, ó, trabalho feito. Agora vamos à próxima fase. Aqui eu estou a usar uma tinta fundo amarelo, bem aguada, porque ó, eu já fiz quase tudo, mas vou mostrar para você. Se você me perguntar se pode pintar com o rolo, eu falo que não. Para a tinta entrar bem aqui dentro, tem que ser com o pincel. Como é que eu fiz a tinta? 500 ml de água, 500 ml de tinta, pode comprar mais barata, tinta de interior, que é mais barata. E depois vai juntar 100 ml de cola branca PVA, qualquer marca. E porquê a tinta aguada? Para entrar melhor aqui nos riscos e não cobrir, ó, e não tapar aqui os riscos. E como é que você chegou nesta cor? Corante amarelo, uma tampinha para essa medida que eu falei. Qual foi a cor que eu usei? Aqui está mais escuro e outra está mais claro. Eu vou mostrar o jeito mais fácil de você fazer este trabalho. Aqui se fala sempre marrom e eu já estou habituado a isso. E como eu estou a fazer vídeo para todo o mundo, tenho que falar que aqui no Brasil se chama marrom, em Portugal é castanho. E tenho que falar também que a argamassa, que aqui no Brasil a gente sempre dá o nome da argamassa, em Portugal é cimento cola. No caso é AC2, é cimento cola de piso sobre piso. Agora vamos lá. Eu tinha pintado toda a parede, como tinha visto, deixei aqui quase nada, mas eu vou mostrar como eu cheguei nesta cor. Tenho que colocar aqui a luva, né? Mostrar aqui muito rápido, ó. Aqui dá esta cor. Ah, mas como é que aparece mais claro e aqui está mais escuro? Eu sempre tenho um pano, vários panos úmidos, pano sempre bem úmido, né? Não pode ser encharcado em água, e faço este trabalho. Ó, agora aqui está mais escura e eu vou fazer aqui esta mais escura. A cor você é que vai escolher, né? Não é preciso estar a falar, né? Tem mais de 3.000 cores, você escolhe a cor que você mais gosta. Eu hoje quis colocar esta cor. Sempre o pano aqui, não precisa estar a pôr fitas, porque às vezes eu coloco fita crepe, ainda é pior. Então eu prefiro trabalhar assim. Tem vários panos, né? Já preparados. Ó, esta é a cor que eu quero deixar. Ó, é igual, mas mais aguado. Dá para ver aí, né? A minha cabeça está na frente, mas isso faz parte. Ó, por que é que faz isto? É mesmo para ficar umas tábuas rústicas, para nenhuma ficar igual. Trabalho com vários pincéis velhos. Ó, pincel velho, ó, olha como fica.
para que nenhuma tábua fique da mesma cor. Um pouco mais escuro, outro um pouco mais clara. Ah, mas eu não gosto. Aqui já está o outro pano limpo. Eu não gosto de estar escura demais, ó. 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 Tira quase tudo. Com uma cor só, uma cor castanho, você coloca mais água, deixa menos carregado, né? Então você faz várias tábuas de várias cores. Pode fazer a mesma coisa com tinta, com verniz ou com resina, com aquilo que quiser, à base de água, à base de solvente, faça como quiser. Eu faço do meu jeito, penso ser o jeito mais fácil. Eu vou passar aqui para ver como é que eu fiz, ó. Fica assim, mas depois seca, dá este semibrilho como está aqui. Eu quis fazer o mais simples possível. Qualquer pessoa sabe fazer este trabalho. E mais um trabalho com a famosa vassoura. Ó, não usei lixa. Lixa aqui, não usei. Pincel, não usei. Usei sim estas 3 ferramentas, ó. Estas 3. Usei a espátula, a desempanadeira, querem falar. Usei a espátula e usei aqui. E com estas ferramentas fiz este trabalho para você. E com muito amor, aqui estou a mostrar mais este trabalho para você, ó. Vou mostrar aqui bem de perto, para você ver. A madeira assim, a arrepiar. Olhe como ficou uma tábua bonita, ó. Ah, lembrando que a tinta que eu usei lá antes é a tinta acrílica fosca base de água. Sei que me vão perguntar, já vou falar. Mas olha aqui, olha como este trabalho ficou bonito. Olha estes nós, feitos com vassoura, sem usar lixa. Ó, com muito orgulho estou a apresentar mais este trabalho para você, que eu penso ser o mais fácil efeito de madeira que existe, feito com uma vassoura velha. Você gostou? Deixa o like e se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse é o único jeito que você pode ajudar o canal a crescer cada dia mais. E se puder, compartilhe.